Pessoal, então nós vamos já iniciando. Tem uma prece muito bonita. Nós vamos ler essa prece aqui para darmos início. Senhor, concedei-me serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, coragem para mudar aquelas que posso, e sabedoria para reconhecer a diferença entre uma e outra. Vamos repetir, acho que vale a pena. Senhor, concedei-me serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, coragem para mudar aquelas que posso, e sabedoria para reconhecer a diferença entre uma e outra. Maravilhosa essa prece, né? Nós estamos pedindo a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, para que nos ilumine, nos ampare, para que sejam momentos de muita luz, momentos de troca de experiências, né? Que aqui não tem nenhum professor. Estamos apenas aprendendo. E tomamos essa iniciativa porque nessa situação delicada, difícil, né, que nós estamos vivenciando, nós estamos sentindo muita falta, né, muitas saudades, muita falta do trabalho no núcleo, né, das reuniões, dos trabalhos, e vai ficando esse vazio. E além de nós sentimos falta um dos outros, né? Essa convivência sadia, salutar que nós temos no núcleo. Então a gente sente muita falta. Mas a gente sabe que tudo tem um porquê, tudo tem uma razão de ser. A gente sabe que Jesus está no comando, tem um projeto para nós, né, para a Terra toda. Então nós queríamos ler aqui alguns trechos de uma psicografia que foi recebida dia 17, na reunião mediúnica lá do núcleo, e nós achamos assim ótimo, um recado para a gente mesmo, nesses momentos delicados que nós estamos vivenciando, nós estamos passando. Começa assim: aquieta-te o coração diante das convulsões sociais. Asserena-te o teu pensamento diante de tantas informações. Gente, achamos muito legal. Nesse momento difícil, a gente ter fé, né? Ter realmente muita fé e a serenar. Igual o Espírito começa a dizer, aquieta-te, asserena-te. Muito porque essa reação interior diante dessa crise, né, que nós estamos vivenciando, ela é fundamental. Nós passamos com serenidade. Sabemos que é difícil, porque cada um passa por provas diferentes, né? Mas é fundamental nós termos serenidade. Nós lembramos de uma historinha, de uma passagem, que tinha um navio, estava em alto mar, e uma tempestade muito grande no navio, em volta, né, do navio, uma tempestade muito, muito grande, e as pessoas desesperadas nessa tempestade. O navio poderia virar, poderia afundar a qualquer momento. E de repente uma criança brincando em uma parte do navio, brincando tranquila, com umas bolinhas, e alguém chega e pergunta, mas menino, você não está desesperado? O navio pode afundar?
e você está aí brincando, tranquilo? E ele falou assim: olha, é meu pai que está no leme. Então, com essa certeza que Deus está no leme, que Jesus está no leme, que Jesus é o governador espiritual do planeta e ele tem uma proposta para a gente, ele tem um projeto divino, né, para a Terra, e esse projeto vai se cumprir. A Terra, nós vamos viver aqui felizes, nós vamos vivermos aqui com equilíbrio, nós vamos viver aqui em paz. Vai ser uma terra feliz, todos nós vamos viver felizes. As casas sem trancas, sem cadeados, né, sem muros. Então é o sonho nosso. Nós vivemos uma terra assim. E Jesus tem um projeto, né? A espiritualidade bate nessa tecla conosco, né? Jesus tem um projeto para a gente. E vamos acreditar nesse projeto mesmo. Alguém fez uma analogia, uma comparação, nós achamos interessante. A gente chega numa casa e a casa está em reforma. Então é cimento, areia, poeira, aquela bagunça toda na terra, na casa. E, e ele falou, não, mas que bagunça, né? Mas atrás daquela bagunça tem um projeto de um arquiteto, geralmente de um decorador, né, de um engenheiro, tem um projeto. Então, mais cedo ou mais tarde, a casa, né, daí 15 dias, daí 6 meses, sei lá, daqui 3 meses, a casa vai ficar prontinha. Aí você entra na casa, aquela beleza, aquela maravilha, a casa cheirosa, né, limpa. Então, os espíritos falam isso conosco, sabe? Eles falam isso conosco, que nós estamos no momento da reforma da casa, sabe? A casa está em reforma. Então, são momentos muito difíceis, essa transição. Mas a gente tem essa certeza que nós vamos chegar nessa terra maravilhosa. Às vezes pode demorar, né, bastante anos, pode demorar, mas nós estamos nesse processo. E nós estamos aqui e precisamos acerenar nossa mente, né? O nosso coração. O Espírito diz assim: acerena-te o teu pensamento, aquieta-te o coração, para a gente passar por essa fase, por esses momentos difíceis. Depois ele diz uma frase muito interessante aqui. O medo surge das remanescências de um passado comprometedor. Então, o que os Espíritos nos explicam? Que nós carregamos dentro da gente. Gente, só um minutinho. Nós anunciamos que é o estudo do livro No Mundo Maior, sabe? Mas nós vamos começar esse estudo. Se a gente, às vezes, não conseguir hoje, a gente dá continuidade depois na outra quarta, tá? Porque esse estudo da obra do André Luiz, eu vou comentar mais na frente um pouco. A gente vai dar continuidade nessa mensagem, essa psicografia que nós recebemos dia 17 de março, lá no núcleo, né, através de uma colega nossa. Então, tem uma frase que ele diz assim: o medo surge das remanescências de um passado comprometedor. Então, é muito importante nós termos essa consciência que todos nós temos um passado comprometedor dentro da gente. Nós carregamos, né, nosso inconsciente profundo.
as mazelas, os erros, as falhas, os desequilíbrios, porque nós estamos muito mais próximos do animal do que do anjo, em termos de evolução, né? Então, nós carregamos dentro da gente esse passado comprometedor, sabe? Esse passado de dor, né? De experiências difíceis, que muitas vezes nós não respeitamos o direito do outro, do próximo, né? Nós violamos direitos, né? Nós magoamos, ferimos, por ignorância nossa mesmo, por primitivismo nosso, né? Nós carregamos, porque toda ação ela fica gravada no nosso psiquismo profundo, né? Toda ação fica gravada de todas as nossas vidas. Então nós carregamos esse passado. Então muitas vezes nós não sabemos ainda, não aprendemos a lidar com essas sensações, essas emoções ainda que emergem, né, do nosso consciente profundo. Aí chega nessas horas, nós ficamos com medo. Por quê? Porque nós temos os débitos das nossas almas, né? Temos as manchas ainda nas nossas almas, né? Carregamos ainda essas cargas negativas ainda nas nossas almas. Então nós temos medo, né? Então, às vezes um olha para o outro, não, mas que medo que você tem, que pânico. Mas é porque nós carregamos, porque cada pessoa, cada ser humano, né? Cada ser aqui na Terra é um universo em si. As nossas histórias são diferentes, né? Os nossos comprometimentos são diferentes, as nossas experiências são diferentes, tudo é diferente, cada um ser único. Então, cada pessoa reage nesse momento que nós estamos passando, age e reage de forma diferente. Por quê? Porque nós somos um espírito eterno, né? Ali carregando milhares e milhares e milhares, né, de experiências, várias e várias reencarnações, tudo arquivado. Então, as reações, ações, principalmente reações, elas são diferentes nesse momento que a gente passa, né? O Espírito diz outra coisa aqui, uma frase interessante. Os acontecimentos do mundo, as catástrofes, são movimentos necessários para as almas encontrarem as suas verdadeiras essências. Deixa eu repetir a frase, gente. Os acontecimentos do mundo, as catástrofes, são movimentos necessários para as almas encontrarem as suas verdadeiras essências. O que a gente aprende com a doutrina espírita? O que a gente aprende com a doutrina espírita? Que nós precisamos expurgar esses males que existem dentro da gente, que a gente traz de várias e várias encarnações. E a espiritualidade nos ensina, Simão Pedro disse isso, né? Simão Pedro, o apóstolo de Jesus, que o amor cobre multidão de pecados. Então, nós temos dois caminhos para ressarcir, para expurgar dentro da gente essas experiências negativas, esses males dentro da gente. Nós temos dois caminhos. Os Espíritos nos explicam. É o amor ou a dor. Nós temos dois caminhos. Nós temos um tempo, né, em termos de coletividade, em termos individuais, nós temos um tempo para ir quitando esses compromissos nossos, né, amenizando essas energias negativas, deletérias dentro de nós, através do amor. As oportunidades que nós temos. Como Jesus disse, caminhai enquanto tendes luz. Então, enquanto nós temos oportunidade de fazer o bem, de transformar, de mudar, enquanto nós temos oportunidade, nós precisamos fazer. Porque toda ação positiva, ela anula ações negativas. Toda ação positiva. Então, tudo que nós fizemos de bom, nós vamos quitando, né? Nós vamos equilibrando
o nosso psiquismo profundo? Através de uma palavra amiga, através de um sentimento bom, de um pensamento bom, de uma boa ação, né? Nós vamos equilibrando. Mas muitas vezes o espírito, nós passamos muito tempo sem atinar para essa situação. E aí chega determinados momentos que a dor vem nos visitar. Individualmente e coletivamente. A dor vem nos visitar. Então, acontece tem um caso muito interessante que de vez em quando nós comentamos. Esse caso é muito interessante e ilustra bem essa situação aqui. Um senhor de engenho, um escravo desobedeceu uma ordem dele. E ele, sem pensar, né, vai lá e coloca o braço do escravo no engenho lá, tritura junto com as canas. O escravo, né, uma dor terrível, um sofrimento muito grande, e passa essa situação. Só que o que aprendemos com a espiritualidade? Aprendemos com os espíritos superiores, né? Aprendemos com a doutrina. Como toda ação nossa ela fica gravada, a partir do momento que nós criamos uma situação difícil, né? Cometemos um crime, né? Nesse caso, desse senhor, aquela cena, aquela situação toda fica gravada no psiquismo. Aquele senhor, né? Aquele dono da fazenda, dono do escravo, aquele senhor, ele carrega aquela energia, né, violenta, aquela energia de crime dentro dele. Ele vai carregar. Aonde ele for, acordado, dormindo, tomando café, jantando, passeando, ele vai carregar com ele aquela energia. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus e Deus estatuiu leis. Existe a lei do amor. Quando nós violamos a lei do amor, nós seremos punidos por essa lei, porque nós violamos a lei, né? Então, ele vai carregar. Ele carrega essa dor do escravo, né, que ele fez isso, ele vai carregar com ele. E carregou a vida toda. Ele desencarnou, aí é muito mais intenso. Quando nós estamos sem o corpo físico, nós estamos desencarnados, livre da matéria densa, a gente carrega essa energia com muito mais intensidade. Se ela é boa, é muito mais intenso. Né? Aquela pessoa que fez muita caridade, fez muito bem, ajudou muito, serviu, sacrificou em benefício do próximo, ela carrega essa energia com ela. Ela carrega essa energia aonde ela for. Mas quando fazemos o mal também nós carregamos. É escolha nossa. O terreno é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, esse senhor de engenho, dono da fazenda, ele desencarna e é muito intenso. Muito intensa essa energia, esse sofrimento, essa vibração é muito intensa. E ele fica anos e anos nos umbrais. Quem assistiu o Nosso Lar, o filme, né? Eles retrataram lá umas cenas do André Luiz, inicialmente no umbral, aquele sofrimento terrível, né? Aí ele passa muitos e muitos anos revivendo aquelas cenas. Sabe? O sangue misturado com a cana, os gritos do escravo, tudo no inconsciente dele. E ele fica revivendo aquelas cenas durante muito tempo. Porque precisa expurgar, começar a expurgar, né, da alma dele aquela energia negativa. E através do sofrimento, nesse caso. Aí depois de muito tempo, ele é recolhido. Porque Deus é misericordioso. Ele não abandona nenhum dos seus filhos. Não existe sofrimento para sempre. Então, ele é recolhido pelos espíritos superiores. Ele é levado para uma colônia espiritual. Ali passa um tempo ele se recompondo, né? Daquele sofrimento, daquela fase toda, nos umbrais que ele passou.
E ali, depois ele começa a estudar, começa a se preparar, o que acontece com a maioria de nós, né? Esse processo, lá no plano espiritual, começa a se preparar, começa a estudar, é, e aí chega um momento, né, que ele já está preparado, chega um momento que às vezes os espíritos superiores determinam, ou às vezes a própria pessoa chega a uma conclusão: olha, eu preciso reencarnar. Eu preciso reencarnar. Isso aí, a maioria de nós, né? A maioria. A não ser que o espírito seja muito evoluído, não precisa mais reencarnar na Terra. Mas a maioria de nós temos ainda que reencarnar muitas vezes. Nós temos que voltar muitas vezes aqui na Terra. Para adquirirmos, né, valores morais, intelectuais, para evoluirmos. É um processo natural. Então, ele chega num ponto que ele precisa reencarnar. Aí vai planejar uma nova encarnação para ele. Pronto. Mas ele carrega aquele débito com ele. Ele fez o mal, ele arrependeu. Mas não basta o arrependimento. Precisa ressarcir, precisa expiar, né? A doutrina espírita usa esse termo, expiação. Expiar com X, você quitar, né? Aquele compromisso. Então ele renasce, ele reencarna para quitar aquele compromisso, entre outros, mas aquele principal, ele precisava quitar. Então, em determinado momento da vida dele, na fase adulta, ele iria perder um braço. Por quê? Porque ele tirou o braço de alguém. É da lei. Deus não é vingativo, punitivo, Deus é justo. Então, ele ia quitar esse compromisso, né? Para que, a partir do momento que ele perdesse um braço, iria extirpar do inconsciente dele profunda aquela energia negativa, ser retirada. É como uma sujeira da roupa que precisa lavar, não é? Nós não saímos com roupa suja na rua, né? Geralmente. Nós temos uma roupa limpa, então ela está com uma sujeira, uma mancha, a gente coloca, né, para lavar, para tirar aquela sujeira. Então, para que nós consigamos caminhar para a frente, nós precisamos tirar a sujeira da alma, das almas nossas. Precisamos extirpar, precisamos limpar as nossas almas. Aí, ele reencarna, então, com essa situação imposta pela lei, né, que ele violou uma lei. Então, chega a determinado momento, ele trabalhava numa fábrica e assim, desde cedo, ele entrou numa instituição religiosa e começou a estudar realmente o evangelho, ele começou a fazer o bem, tal. Aí depois ele criou uma creche para ajudar muitas crianças, várias crianças, ele começou a ajudar. Ele se tornou um ótimo pai de família, casou, tinha filhos, um ótimo pai de família. E ele trabalhava numa fábrica, era um operário, excelente funcionário na fábrica. E ele chegou naquele momento que precisava quitar aquele débito. Tem um acidente na fábrica, ele perde um dedo. E aí ele é socorrido, vai para o hospital, né, tal, ele é socorrido. E aí ele participava de uma reunião mediúnica no centro que ele frequentava, era uma casa espírita, ele participava. E aí ele vai na outra semana, né, ele já tinha feito o curativo e tal, né, já tinha cuidado, os cuidados iniciais tal, do acidente. E ele vai na reunião. E aí ele fica questionando com ele mesmo, com Deus, assim, mas eu tenho esforçado, eu tenho feito bem, eu tenho sido um bom pai de família, eu tenho ajudado tantas pessoas precisam de mim, né? E por que aconteceu comigo? Eu acho que eu não mereço. Isso acontece com muitos de nós, não é? Na hora da prova, da dor, a gente, às vezes a gente briga com Deus, né? A gente fala, mas Deus, eu não mereço. Eu não precisava passar por isso. Às vezes desencarna um ente querido, né?
Falei, mas por que eu preciso passar por isso? Tanta gente não passa, né? Olha lá, e por que eu passo? Por que eu fui perder esse ente querido? Nós questionamos muito. Então, depois que terminou a reunião, o mentor da reunião mediúnica, ele manifestou e conversou com ele. Aí explicou toda a situação, o que ele tinha feito no passado, né? E o que aconteceu naquela existência. Ele falou assim, olha, era para você perder um braço, mas como o seu braço hoje ele é muito útil para você, então você perdeu apenas o dedo. Olha só, é o amor, né, cobrindo multidão de pecados, como disse Simão Pedro. Ele tinha que perder alguma coisa, né? Ele perdeu. A lei é justa, ela funcionou, mas de uma forma mais amena. Por quê? Porque ele fez o bem. Ele trabalhou enquanto tinha luz. Ele edificou a casa sobre a rocha, como diz Jesus. Edificai a vossa casa sobre a rocha. Por quê? Porque vem ventania, vem tempestade, né? Vem as dificuldades, mas a casa está sobre a rocha, ela está firme. O homem que constrói a casa sobre a areia, vem qualquer dificuldade, né? Vem qualquer vento forte, né? Vem um tremor de terra, derruba a casa no chão. Mas a casa que é construída sobre a rocha, vem as dificuldades, a casa está forte, né? A casa está intacta, porque ela foi construída sobre as rochas. Então, aí ele sai mais tranquilo da reunião e aí ele vai levar a sua existência, né? Ele tinha uma licença muito grande no trabalho, no outro dia ele vai trabalhar, mas você não precisa trabalhar. Eu disse, não, eu quero trabalhar, eu quero fazer alguma coisa. E ele viveu o resto da licença dele muito feliz com essa informação. Então nós vemos que nesse momento difícil, né, que nós estamos passando, a espiritualidade tem informado o seguinte, a gente lembra de uma informação do Chico Xavier, em 1971, no Pinga Fogo, que ele fala, nos próximos 50 anos, tal, houve muita exploração em torno dessa ideia, né? Às vezes desvirtuaram muito a ideia, mas o que a gente consegue entender, né? Ele dizendo assim, nos próximos 50 anos, se a humanidade não tomar um caminho bélico, né? Não tomar um caminho violento, né? Se a humanidade conseguir buscar o caminho da paz, ele diz isso, buscar o caminho da paz, nós vamos ter grandes progressos, grandes progressos. Aí ele fala da automação, né? Ele fala das cidades estufa na Lua, ele fala várias conquistas, né? Se nós buscássemos o caminho da paz. Ele fala isto, o Chico. E nós percebemos que nesses 50 anos, de 1969 para cá, né? Porque o homem pisou na Lua em 20 de julho de 1969, e a previsão é mais ou menos isso, 50 anos. Então, a humanidade buscou, é claro que existe a violência, existe, né, os nossos desequilíbrios, mas em termos gerais, a humanidade, principalmente as grandes potências, buscaram o caminho da paz. Nós vemos em 1989, né, a queda do Muro de Berlim, depois em 1991, o termo, poderíamos considerar o termo da Guerra Fria, né, onde o bloco socialista e capitalista, né, liderado pelos Estados Unidos e Rússia, estava se armando cada vez mais, né, com armas mais poderosas, aquela Guerra Fria, né? Não teve a guerra, mas psicologicamente, né, influenciando o outro, criava uma arma mais poderosa, outra mais poderosa, aquela Guerra Fria. E ali começa o período de começar a desfazer essa fase, e entrar numa fase mais de diálogo, né, de equilíbrio, a humanidade, vamos dizer, em termos gerais. Então,
A gente ouve muito nesse momento que a gente está vivendo agora, as pessoas falando assim, gente, é uma guerra internacional, né? Essa guerra contra o vírus, né? Uma guerra internacional. Então, a gente assiste, né, os noticiários, nós vemos, né, vários lugares, cenário às vezes de guerra, né? De sofrimento, hospitais e tudo parado, né, paralisado, só que é de uma forma muito mais amena. Então, o que a Espiritualidade tem passado para a gente, que nós estamos passando um sofrimento em termos coletivos bem menor, bem suave, entre aspas, né, do que poderíamos ter passado. É como o senhor, que ele ia perder o braço, perdeu o dedo. Então está acontecendo de uma forma mais, vamos colocar, entre aspas, né, mais suave, né? Que nós estamos passando, então, em termos coletivos. Por isso que a gente precisa de equilíbrio. O Espírito pede para a gente aqui, aquieta-te o coração, acerena-te o pensamento, né? Para nós passarmos essa fase. É fácil? Não. E dentro desse resgate coletivo que nós estamos passando, existem os resgates individuais. Um com mais dificuldade, outro com menos dificuldade, né? Um passando uma situação mais difícil, outro menos. Mas é tudo dentro de um equilíbrio. Porque o que o Espírito diz aqui para nós depois? Vamos dizer. Gente, para quem está entrando, nós ficamos de estudar o livro No Mundo Maior. Mas nós achamos pertinente nós comentarmos essas informações aqui da espiritualidade, desse momento que nós estamos vivendo, né? Tão delicado, né? Às vezes tão sofrido para muitos de nós, não é? Então, nós resolvemos comentar essa mensagem aqui. Se às vezes até não der para nós entrarmos no capítulo aqui do livro Mundo Maior, a gente continua na próxima semana, né? Porque esse estudo da obra do André Luiz, ele é fundamental, ele é importantíssimo. Ele diz outra coisa interessante aqui, ó. A vida na Terra palpita nos minúsculos seres que trazem a função de abalar corações, remexer paradigmas. Como, né, um ser invisível, um minúsculo ser, está mexendo com todos nós, né? Mexendo com praticamente a humanidade quase toda, mudando o paradigma, em todo sentido. Acho que não precisa nem a gente falar mais isso aí, porque temos uma avalanche de informações, né, de colocações, né, que as pessoas têm trazido para a gente, fazendo a gente refletir sobre isso, né? Agora, ele diz outra coisa que nós achamos também muito importante. O momento é de revigorar a fé, que, independente de crenças religiosas, deve pautar cada ação de proteção, de vigilância e de defesa do vírus, organismo, que às vezes podem ser disseminados com rapidez, porque encontra hospedagem em nossa casa mental. Nossa, achamos essa frase aqui muito, muito interessante, né, gente? No final, por que o vírus ele propaga rápido? Por quê? Porque encontra hospedagem em nossa casa mental. Porque ainda encontra os resquícios, os remanescentes dos nossos passados delituosos. Por isso que ele encontra, que ele propaga com... É da lei. Né? A ciência espírita nos explica isso. É da lei divina. Porque existe... Tem um pensamento que diz que não existe doenças, existem espíritos doentes, né? Então, no momento que a humanidade toda nós formos sadios interiormente, todos nós, né? Sadios interiormente, não vai haver doença. Não vai haver. Por quê? Porque todos nós somos sadios interiormente. Existe a doença porque ainda temos desequilíbrio. E não é um ou outro, não. Aquele adquiriu a doença é porque ele tem devedor. O outro, não. Nós temos desequilíbrios em várias áreas. Às vezes a gente não absorve essa doença, mas aquela, né? Então, por isso que
a renovação interior, o que o Espírito começa falando? Aquieta-te o coração, acerena-te o teu pensamento. Por quê? Porque a gente precisa manter o equilíbrio interior para passar por essa fase. Se tivermos de passar por algum problema, nós vamos passar, às vezes, de uma forma mais amena. Por quê? Por causa da nossa postura íntima, né? No caso do Senhor do Engenho. Ele diz aqui, ó, a caminhada é individual, mas a experiência é coletiva. O aprendizado é individual, mas o ensinamento é coletivo. Não tem como nós vivermos só, isolados. Não tem como, né? Nós estamos interagindo constantemente. Nós recebemos influenciações do meio e estamos influenciando o meio constantemente, né? A própria sociologia diz isso, né? Que o indivíduo, ele influencia a sociedade e a sociedade influencia o indivíduo. E ele diz aqui mais uma coisa interessante, olha, que interessante. De nada adianta uma multidão caminhar à frente sem lançar a corda aos que não estão no mesmo ritmo. Olha só, né? Quantas coisas estão acontecendo? Uns dando as mãos para os outros, não é? As diferenças econômicas, sociais se igualando. Então é dar as mãos. Olha quantos ensinamentos. É doído, é doloroso, né? Ninguém quer, né? Ninguém quer passar por isso. A gente jamais imaginaria que iríamos passar por uma situação desta, né? Mas a gente sabe que ele termina assim, ó. Sigamos em paz, na certeza de que tudo passa. Olha só. Sigamos em paz, na certeza que tudo passa, né? Então, essa certeza que a gente tem que ter, porque tem, como a prece da serenidade que nós lemos ela no início, né? Serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar, porque tem umas coisas que a gente não consegue mudar, a gente não consegue mudar. Tem umas coisas que nós conseguimos mudar, né? Então nós precisamos mudar, que está nas nossas mãos. E sabedoria para separar uma da outra. Então, essa mensagem nós achamos ela maravilhosa, realmente um alerta, uma ajuda que a espiritualidade nos dá, para nós entendermos melhor esse processo que nós estamos vivenciando agora, que nós estamos passando, nós estamos inseridos nele, né? Estamos aqui, nesse planeta, essa casa, né, global, né? Essa casa planetária, o planeta Terra. Então, nós entendemos que é uma casa só, né? Que é um mundo só, né? Uma pessoa disse uma vez assim, eu vou jogar o lixo fora, né? Aí você pega o lixo e joga na porta do outro. Nós não tem como jogar o lixo fora. O lixo está dentro do planeta, da nossa casa, né? Não tem como. Então, essa consciência que nós temos que ter. Então, o que a espiritualidade tem pedido, né, gente? Para nós, mostrado para nós nesse momento, muita serenidade, sabe? Muita confiança, muita fé. É hora de nós nos mostrarmos quem que nós somos, né? Então é hora de a gente mostrar para a gente mesmo quem nós somos, como é que nós reagimos diante dessa situação. Não é fácil, mas coração é essa medida, né, que nós tomamos para a gente ir conversando, sabe? Porque essa falta que a gente sente lá do núcleo, das reuniões, né? Eu acho uma forma de a gente amenizar um pouco. Nós estamos envolvidos, integrados nesse momento. A gente queria agora, é o seguinte, só um minutinho, gente, aqui, as horas aqui, um minutinho. A gente queria, porque assim, tem pessoas aqui que acompanham o nosso estudo, nós temos o estudo nas quartas-feiras à tarde, da obra do André Luiz. Nós começamos no dia 8 de março de 2017, tem 3 anos, e nós já estudamos 4 obras, né? Nós estamos na 5ª obra agora, nós estamos no livro Mundo Maior. É a 5ª obra da série do André Luiz, são 13 livros falando sobre o mundo espiritual, né? São 13 livros. Essa obra do André Luiz, ela é fundamental. Nós
nós não conhecemos, todos nós, na história da humanidade, uma obra nesse nível de informação. Nós temos algumas informações, mas assim, fragmentadas, né? Informações realmente incompletas em relação ao plano espiritual. A gente sabe que essa obra não está dizendo tudo do plano espiritual, mas pelo menos ela foi muito bem organizada, estruturada para mostrar para nós como é a vida no plano espiritual, como é a vida lá. Então, a gente lembra de Dante Alighieri, um escritor, poeta italiano. Ele viveu no século XIV. Ele nasceu em 1265, desencarnou em 1321. É o autor da Divina Comédia. Segundo pesquisadores, ele era um médium, uma mediunidade extraordinária, ele dormia, ele era levado para o plano espiritual e os espíritos mostravam para ele, né, os lugares mais difíceis, os lugares melhores, né, os lugares mais pazos. Então ele fala do inferno, ele fala, né? Então ele acorda e vai escrevendo aquelas impressões que ele tem. São informações interessantes, né? Quem conhece a obra dele. Mas quando o Chico Xavier, né, só relembrando a história, o Chico ele já tinha escrito algumas obras e ele percebeu um espírito ao lado dele. Aonde que ele ia, esse espírito ia também. E o espírito estava sempre ali ao lado dele. Nas reuniões, nas tarefas, tudo, mas o espírito não dizia nada para ele. E ele ficou praticamente 2 anos ali acompanhando as tarefas do Chico, né? Aí, um dia ele manifestou, falou assim: Chico, eu tenho uma obra, né, para passar através da sua mediunidade. Você topa, você aceita, né? E o Chico sempre estava disposto, aquele missionário que fez além do que foi programado. Então, o Chico aceitou. Aí o Chico pergunta para ele assim: qual é o seu nome? Ele falou assim: qual é o nome daquela criança que está dormindo ali? Era uma criança parente do Chico, um sobrinho, coisa assim. O Chico falou assim: chama André Luiz. Ele disse: então meu nome vai ser André Luiz. Porque a gente aprende que os espíritos superiores, eles não preocupam com o nome. Eles se preocupam em servir, em ajudar, em trabalhar. Eles não se preocupam com o nome. Eles chegam num grau de elevação tão grande que o nome não importa, né? Quem fez, quem não fez, né? Eles querem servir. Eles encontraram o prazer de servir. Então, o André Luiz, ele começa, né, a passar para o Chico Xavier essa obra que são os relatos da vida no plano espiritual. E é muito interessante, né, gente? Assim, a gente pensa o seguinte, por exemplo, o pessoal mora aqui. Como eu conheci uma família que os ancestrais, o pessoal mais antigo da família, morava no Japão. E o moço resolve sair daqui e morar no Japão. Ele resolveu ir morar lá. E foi morar lá, mora lá até hoje, no Japão. Então, a pessoa que está aqui, ela resolve ir morar no outro país, né? Outra língua, outra cultura, né? Alimentação totalmente diferente, costumes diferentes. Ela resolve morar em outro país. O que ela precisa? Ela não tem recursos financeiros. O que ela precisa? Ela precisa começar a juntar dinheiro para essa ida para lá, né? Para ser empreitada. Ela precisa juntar dinheiro. E ela começa a juntar dinheiro. E hoje, com tantas informações que nós temos, o que ela faz? Ela começa a pesquisar. Ela começa a pesquisar a língua, às vezes começa a fazer um curso, né? A língua. Ela começa a pesquisar os costumes, né? Alimentação, né? Os lugares lá. Às vezes, quando a pessoa vai passear uns tempos, por exemplo, ela faz até... Tinha uma colega que foi para os Estados Unidos, a cartilha, né? Ela conseguiu uma cartilha realmente de lugares, né? Restaurantes, tal, os passeios. Ela começa a estudar. Ela começa a estudar tudo
que ela pode adquirir de informações para chegar lá e não ter um impacto tão grande, né? Porque se ela junta um bom dinheiro, ela leva um bom dinheiro. Se ela aprende a língua, né? Se ela começa já a acostumar com a alimentação de lá, né? As comidas, né? A cultura, ela começa a estudar sobre a cultura. A hora que ela chegar lá, igual esse jovem chegou no Japão, ele não tem tanto impacto. Ele não vai ter por quê? Porque ele se preparou para a viagem, não é? Ele se preparou. Agora é muito incoerente com a gente mesmo, né? Nós temos, a certeza que nós temos é que nós somos espíritos, que nós não somos corpo físico, nós somos espíritos. A única certeza que a gente tem, não é? Que nós vamos, a gente fala desencarnar, né? Muitos falam morrer, né? O fenômeno é o mesmo. Nós vamos chegar nesse momento, a gente vai partir dessa vida. Todos nós sabemos a hora, sabemos o momento, mas vamos partir. E a maioria de nós temos a certeza que existe vida após essa vida. A maioria. Por quê? Porque se nós viemos de lá, essa ideia ela está inata em nós, né? Ela está no nosso espírito. Por quê? Porque nós viemos de lá. Então, inconscientemente, nós sabemos que existe vida após essa vida. Nós sabemos que existe. Nós temos certeza que existe, né? Muitas vezes abafamos essa ideia, mas nós sabemos. E é muito interessante aquele pensamento que diz que a gente vive como se não fosse morrer e morremos como se não tivéssemos vivido, né? Então, muitos de nós, às vezes, nós não preparamos para essa ida para lá, né? Quer dizer, a pessoa que vai lá para o Japão, ela está juntando dinheiro, ela está lendo, né? Ela está pesquisando, mas ela não deixa de viver aqui. Ela não deixa de alimentar, ela não deixa de dormir, né? Ela não deixa de trabalhar, ela não deixa de relacionar com as pessoas, mesmo sabendo que vai. Então é isso que a espiritualidade nos pede constantemente, nos alerta. Essa obra do André Luiz, ela vem chamar a atenção da gente. Não é nós vivemos com pensamento lá na vida espiritual, né? Lá nos planos espirituais. Eu queria viver lá naqueles planos mais superiores, né? Lá. E a gente esquecer de viver aqui na Terra. Não é isso que a espiritualidade quer, né? Não é isso que Deus quer da gente. Ele quer o quê? Que a gente entende, que os espíritos nos dizem. Para a gente viver bem aqui, né? Com os pés aqui, como diz o poeta. Os pés na Terra, mas o pensamento nas estrelas. Então, que a gente viva aqui, mas preparando para chegar de lá e não assustar, né? Então, a gente preparar. Então, a hora que a gente chega lá, que seja hoje, amanhã, né? Daqui 10, 20, 50, sei lá quantos anos, mas a gente chega lá e não assustar. Por quê? Porque nós preparamos, como a pessoa que foi para o Japão e preparou, ela chegou lá e não assustou, nós preparamos também para a vida espiritual, né? E como é que a gente prepara? O que a gente aprende com a espiritualidade? A gente prepara adquirindo recursos que nós levaremos para lá, né? A gente vai desprezar casa, carro, as coisas que nós temos aqui, né? A pessoa gosta de vestir uma roupa bonita, né? Tal, vai desprezar? Não, não vai desprezar. Mas ela começar a adquirir as moedas que ela vai levar para lá. E como é que a gente adquire essas moedas? Através da mudança dos nossos sentimentos, pensamentos, das nossas palavras e principalmente a caridade, né? Não a caridade apenas de dar um pão, né? Um agasalho, né? Muito importante, cobertura no frio, né? Muito importante. Mas a verdadeira caridade, que a gente aprende, a caridade da tolerância, da compreensão, né? Do perdão. Então, essa caridade moral, essa caridade espiritual, né? Essa caridade que nós precisamos exercitar, que ela é ampla, como o Emmanuel disse, que a verdadeira caridade, ela conjuga 4 verbos, né? Dar, receber, ensinar e aprender. 4 verbos que o Emmanuel diz para a gente, através do Chico. Dar, a gente aprender a dar, né? A gente aprender, não é dar o que as pessoas pedem, mas dar de cada um. Cada um pode dar alguma coisa, doar alguma coisa,
não é? Atenção, carinho, né? Perdão, né? Humanidade, nós estamos precisando muito de perdão, né? A gente sabe disso. Quantas mágoas nós carregamos, quantos ressentimentos, né? Então, cada um tem o seu caminho, cada um tem a sua história. Então, por que ficar carregando pesos, mágoas, ressentimentos, né? Por quê? Então, a gente aprende isso, doar e receber. É o que o Espírito fala aqui, né? Olha a frase que ele diz para a gente aqui, quer ver? Isso acontece, nós achamos tão interessante. De nada adianta uma multidão caminhar à frente, sem laçar a corda aos que não estão no mesmo ritmo, né? Como é que nós vamos caminhar se nós não damos as mãos, não é? Então, é fazer um pouco. Então, esse dar e receber. Então, nós receber. Então, humildade de receber. De vez em quando a gente fala, fulano, eu preciso de ajuda, né? Todos nós precisamos de ajuda, né? Para que o orgulho? Porque às vezes a gente tem muito orgulho, né? E não precisa, a gente precisa sempre de ajuda. E ensinar e aprender, né? Então, a gente ensinar, porque tem sempre alguém atrás da gente, a gente aprende isso, né? Sempre alguém atrás, sempre alguém na frente. A gente aprender com aquele que sabe mais, sem ter humildade, né? De aprender que ele sabe mais, porque tem alguém que sabe mais do que a gente, alguém que pode mais. Então, a gente mirar nele e aprender isso que nós aprendemos. O que acontece? Às vezes um sabe mais, pode mais, nós não conseguimos ir até ele, a gente puxa o tapete dele, não é? Então, isso não é caridade. Não é caridade quando alguém está acima da gente, peraí, ele conquistou aquilo, ele não recebeu de graça, ele conquistou. Então eu vou admirá-lo, né? Eu vou observar ele, vou aprender com ele. E se eu puder ajudá-lo, eu vou ajudar, né? E aqueles que estão atrás, sempre tem alguém atrás, precisando de uma palavra amiga, precisando de um esclarecimento, precisando do nosso exemplo, né? Sempre tem. Então, são esses 4 verbos que o Emmanuel diz para a gente, né? Dar, receber, ensinar e aprender. Nós conjugamos esses 4 verbos, eu falo que é a caridade completa, né? Aqui na Terra. Então, é isso que a Espiritualidade nos mostra. Essa caridade, né? Que nós temos que trabalhar com a gente, porque a hora que fala em caridade, muitos de nós pensamos assim, eu vou dar aquele sapato velho, eu vou dar aquela roupa, né? Eu vou dar aquele pão que está sobrando, né? Eu vou dar aquilo ali, né? Tal, dar um alimento, dar um dinheiro. Importantíssimo, né? Aprendemos que é importante. Mas a verdadeira caridade, o Emmanuel resume esses 4 verbos. Então, a partir daí, se nós tomarmos essa consciência, nós estamos adquirindo, não é fácil, né? É difícil, mas as moedinhas para a gente chegar no plano espiritual e ter, né, adquirido, né, esses valores para nós adaptarmos bem lá na vida espiritual, a vida verdadeira. Por quê? Porque nós conseguimos angariar aqui na Terra, nós conseguimos aproveitar o nosso tempo aqui na Terra, caminhar enquanto temos luz, né? Edificar a casa sobre a rocha. Enquanto temos oportunidade, vamos fazer, enquanto estamos encarnados, né? E o outro lado é a cartilha, o estudo. Como é que eu vou chegar lá se eu não sei nada de lá? Não é? Como é que funciona de lá? Eu preciso entender como é que funciona de lá. Então, nós temos essa bênção, que é essa obra do Chico Xavier, que veio até nós, sabe? São 13 livros que nós estamos estudando. Todas as quartas nós estudamos à tarde no núcleo. Agora começamos também à noite. À tarde nós estamos no 5º livro, né? No Mundo Maior. À noite nós estamos começando com o Nosso Lar, às 8 horas. É na quarta-feira às 8, o Nosso Lar. E às 3 horas nós estamos no 5º livro, no Mundo Maior. Já estudamos 4 livros. Então, é importante a gente dar essa cartilha. Para quê? Para a gente entender, nos posicionarmos melhor aqui, né? E saber para onde que nós vamos, né? Como é que funciona lá. Não chegarmos lá, não assustarmos, né? Então, essa cartilha, nós precisamos entender como é que funciona. Então, gente, esse livro, No Mundo Maior, o 5º livro, todos são muito bons, cada um
a espiritualidade, foi muito bem organizada a obra, muito bem organizada por espíritos elevados. O André Luiz, ele funciona como um repórter, como um intérprete. Ele fala pouco dele aqui, muito pouco. A maioria são os mentores que estão falando e ele está passando para a gente o que os mentores estão falando. Então ele vem em missão, cada livro é uma história, né? Os mensageiros do segundo livro, eles vêm passar uma semana no Rio de Janeiro, né? No lar de uma senhora muito pobre economicamente, mas de uma luz muito grande. Então eles passam uma semana ali, ele e mais 2 espíritos, Aniceto e o Vicente. Eles passam uma semana ali, os 3, né? Aprendendo, trabalhando, estudando e aprendendo. Depois passam para a gente, ele passa para a gente essas informações. É um dos livros dele. Então cada livro é uma história. Tá? Aqui ele tem do 3, me parece que é do 3 ao 7º, ele está mostrando o cérebro, o funcionamento do cérebro do lado espiritual, não do lado físico, mas do lado espiritual, né? Mostrando para a gente nosso passado, presente, futuro, né? Trabalhando junto, ele traz muitos conceitos científicos, né? Muito interessante, muito bom mesmo o livro. Gente, vamos só ver a hora aqui. Nossa, o tempo já está acabando. E a gente nem entrou no capítulo. Mas não tem problema não. Eu acho que a gente precisava fazer essa preliminar, né, hoje, dessa situação que a gente está passando, dessa introdução da importância de nós estudarmos essa obra. Não conhecemos a história da humanidade, viu, gente? Uma obra desse nível, com clareza, com riqueza de detalhes, sabe? Mostrando a vida no plano espiritual com riqueza de detalhes. E foi passado através do médium, né, Chico Xavier, super confiável, uma entidade cristalina, porque nós estávamos fazendo um estudo essas semanas aí atrás, de um psicólogo, João Ascenso. Ele é psicólogo e fez formação em neurociência, neurocientista. É impressionante, porque ele estudou em Portugal, 14 anos, depois veio para o Brasil, fazendo o doutorado dele, e o coordenador do doutorado dele é materialista, ateu, e ele